Quando eu era apenas uma pequena moeba roxa nesse mundo, uma das franquias que eu mais amava era Angry Birds. Angry Birds foi um jogo para celulares criado pela Rovio em 2009 e que tinha um dos conceitos mais simples possíveis para um jogo. Você tem um monte de passarinhos e tem uns porcos que estão em um monte de construções, e o seu objetivo é arremessar esses passarinhos com um estilingue e assim destruir as construções que os porcos estão. É só isso. É um jogo extremamente simples, mas para a época que ele foi lançado, isso já era o suficiente para chamar a atenção do povo. Não só isso, como também esse jogo era completamente grátis para jogar, e por ele sair para mobile, você podia jogar quando e onde você quiser. E quando eu digo que eu era fã dessa franquia, eu não tô brincando. Eu jogava quase todos os jogos que a Rovio lançou da série, eu adorava ver a série animada Angry Birds Toon e Angry Birds Stella na Gloob, eu já tive vários brinquedos de Angry Birds, e qualquer vídeo de Angry Birds que aparecia no YouTube pra mim, eu automaticamente clicava e via. Então dava pra ver que eu amava Angry Birds. Porém, tinha outro jogo que eu também era obcecado quando criança, e em teoria eu ainda sou. E esse jogo era Mario Kart Wii. Ele foi um dos jogos que eu mais joguei no meu Wii, e foi ele que me introduziu aos jogos de kart. E eu fiquei apaixonado por esse jogo só de jogar ele. Eu adorava ficar correndo nas pistas, e usar o tanto de personagens que esse jogo tinha, adorava as músicas dele, basicamente eu adorava tudo nesse jogo. Ele também foi um dos motivos do porquê eu ser um grande fã de Super Mario. Só que diferente de Angry Birds, Mario Kart Wii era um jogo exclusivamente para um console de mesa, ou seja, eu não podia jogar ele aonde eu quisesse, e eu também acho que não seria muito legal ficar carregando uma TV gigante com um Wii nas mãos. Mas por mais que não existisse uma versão portátil desse jogo, em 2013 a Rovio simplesmente decide lançar uma pérola. E essa pérola se chama Angry Birds Go. Um jogo de corrida do Angry Birds, inspirado em Mario Kart, e ainda por cima, ele era completamente grátis e eu podia jogar ele quando e onde eu quiser. Minha cabeça nesse momento explodiu. E é justamente esse jogo que eu quero comentar nesse vídeo. Fala de tudo que envolve esse jogo, desde seus momentos de glória até os momentos de fracasso que a própria Rovio causou. Angry Birds Go foi um jogo lançado exclusivamente para mobile no dia 11 de dezembro de 2013. E como eu disse antes, ele é basicamente um jogo de corrida do Angry Birds inspirado em Mario Kart. Mas Angry Birds Go é um dos jogos mais diferentes desse gênero de jogos de kart. Porque ele não faz algo como Crash Team Racing, por exemplo, em que ele só pega a base de Mario Kart e coloca umas coisinhas ali só para se diferenciar. Angry Birds Go realmente tenta algo novo. O jogo funciona desse jeito. Você só tem dois controles, que é mover o seu carro para a direita e esquerda, e o seu carro acelera automaticamente. Diferente de Mario Kart, que você precisava terminar as pistas em 3 voltas, no Angry Birds Go você só precisa descer numa pista até chegar na linha de chegada. E a base de Angry Birds Go é basicamente isso. Não é uma gameplay perfeita, mas para um jogo de kart pro mobile, ele tem uma base sólida e ainda por cima tenta algo novo para se diferenciar de Mario Kart. A história desse jogo é basicamente o seguinte: os pássaros descobrem que os porcos estão fazendo uma corrida e o prêmio para o primeiro lugar é um bolo gigantesco. Isso chama muito a atenção dos pássaros, o que faz com que o Red roube um dos carros dos porcos e ele automaticamente participa da corrida. Ou seja, vandalismo. Depois de um tutorial básico sobre os controles, a gente vê um porco mecânico que também quer o bolo que o Red tá querendo. E quando ele vê que o carro que o Red roubou simplesmente quebrou, ele leva o Red para uma caverna e agora esse porco decide ajudar o Red a conseguir aquele bolo. Agora, por que um dos porcos decidiu ajudar um dos caras responsáveis por matar os amigos dele? E também por que nenhum dos porcos fez algo sobre isso? Não sei, e não estamos aqui para questionar a história de um jogo infantil. E aqui é o menu de karts. É nesse menu onde você vai escolher o carro que você vai querer usar, e é nele onde você vê os status do seu carro, que no caso é velocidade máxima, aceleração, direção e resistência. E ele em cima mostra os centímetros cúbicos do carro que você está usando, ou só cc para ficar mais simples. Que explicando de uma forma burra para quem não entende disso, é basicamente a velocidade do seu carro. Quanto maior for o cc do seu carro, mais rápido ele vai ser. E para aumentar o CC dele, você precisa comprar com essas moedas que você ganha. Quando você aumenta todos os status do seu carro, ele meio que sobe de nível e ele vira uma versão melhorada dele. E eu acho que isso é uma ideia legal. O único problema é que tem partes do jogo que te obriga a aumentar o nível do seu carro para continuar com o progresso. Então de vez em quando você vai ter que ficar farmando moedinhas para poder fazer upgrades. E aí por cima nos episódios adiante os preços dos upgrades ficam absurdos. Mas fora isso, sistema legal. Você também pode comprar alguns carros com algumas moedas ou com cristais também.
Só que eu vou ter que dizer que a Rovio exagerou muito nos preços desses carros. Especialmente nos preços dos carros que custam cristais. Porque eles te pedem para ter pelo menos 1000 cristais, sendo que essa é a moeda mais rara do jogo e você não ganha nem metade disso no começo do jogo. Se bem que não é muito diferente da realidade, vamos ser sinceros. Mas agora chega de falar sobre carros e vamos para o que vocês provavelmente estão mais interessados em ver, a gameplay. Como eu disse antes, o seu carro acelera automaticamente e você só pode se mover para a direita e esquerda. E você só precisa descer a pista para poder chegar na linha de chegada. O jogo inteiro tem 5 episódios que você pode jogar, esses sendo Speedway, Rocky Road, Sub-Zero, Air e Stunt. E cada um deles tem 2 ou 3 pistas que você pode completar. E todos os episódios giram em torno de uma temática que muda completamente algum aspecto dela. Como a Speedway ser mais focada em veículos de velocidade, a Air ser mais focada em veículos que voam, e o Sub-Zero ser mais focado em veículos de neve. Cada pista tem 5 modalidades, sendo essas: corrida, onde você aposta uma corrida normal, chocante eu sei, explosão de tempo, que seria tipo o time trials desse jogo. Nesse modo você só precisa de chegar na linha de chegada antes que o relógio em cima exploda, enquanto vai ter um monte de blocos no meio da pista que só estão lá pra te atrasar. Mas eu acho esse modo bem... tanto faz, sabe? Eu gosto de time trials em jogos de corrida, porque é como se tu estivesse testando o seu conhecimento sobre aquela pista e também pra poder ver o quão rápido você consegue passar dessa pista. Mas o problema do Angry Birds Go é que, como eu falei, você acelera automaticamente e só pode mudar a direção que seu carro tá indo. Ou seja, não tem nenhuma estratégia que você possa bolar além de tentar não bater nos blocos que estão no meio da pista. Então esse modo pra mim é bem foda-se. Continuando, temos o modo esmagar frutas, que não ironicamente é o meu modo favorito desse jogo. Tem um monte de frutas espalhadas pela fase e você só precisa encher a barrinha em cima coletando elas antes de chegar na linha de chegada. E se você conseguir coletar todas as frutas antes da linha de chegada, todas as frutas viram moedas. Eu acho esse modo bem divertido porque eu gostei de ficar coletando as frutas. Tem vezes que esse modo fica um pouquinho fácil demais, mas eu ainda gosto dele. Tem o Versus, em que você aposta uma corrida com um personagem aleatório, e também serve para dar uma farmada em moedas. E até onde eu sei, esse é o único modo que não é necessário jogar ele para poder fazer progresso no jogo. E por fim, temos o Corrida do Campeão, em que você precisa correr contra um personagem umas 3 vezes, e se você ganhar todas as 3 vezes, você desbloqueia o personagem que tu foi contra. Acho que eu deveria ressaltar que, em teoria, existe um 6º modo nesse jogo, mas ele é apenas exclusivo do episódio Sub-Zero, que é o Saloon. Ele substitui o modo corrida do campeão, e ele é tipo modo explosão de tempo, mas a diferença é que tem 2 postes que você tem que passar no meio deles. Se você conseguir passar, você ganha mais tempo, e se você não conseguir passar, você perde mais tempo. E se o tempo acabar, tu perde o desafio. O que é bem parecido com o Saloon mesmo, que é uma modalidade do esqui. Mas eu não dei muita bola pra esse modo porque, primeiro, ele é muito difícil. E segundo, que não é um modo muito interessante. É só o modo explosão de tempo, porém com uma coisinha diferente. Por isso que eu decidi não dar muita bola pra ele e também eu só fiz esse modo uma vez. E esses são todos os modos que o jogo tem pra oferecer. No geral, eu acho que são modos legais e criativos. No máximo, o único que eu não curti tanto assim foi o explosão de tempo, como eu falei antes. Mas eu ainda acho que eles são modos divertidos. E dá pra gastar algumas horas jogando eles. Mas agora vamos falar um pouquinho dos personagens do jogo. Como eu tinha dito antes, você desbloqueia personagens no modo corrida campeão. E o jogo tem 13 personagens no total, sendo esses: o Red, que você desbloqueia no começo do jogo, a Stella, o Bomba, os Azuis, o Rei Porco, Terêncio, o Bubbles, a Matilda, o Bigodão, sim, esse é o nome brasileiro dele, o Hal, o Cabo Porco, o Chuck e o Senna Bird. E esse último em específico é bem interessante de comentar. Você provavelmente deve conhecer a história do Ayrton Senna, um brasileiro que era piloto de Fórmula 1 nos anos 80 e 90. E ele era um piloto muito bom, pois ele já foi campeão de 3 títulos mundiais, o que fez ele não só ser reconhecido no Brasil inteiro, mas também pelo mundo inteiro. Porém, infelizmente, em 1994, durante uma corrida que o Senna estava competindo, o carro dele acabou ficando descontrolado e ele acabou batendo bem forte numa parede. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. O que acabou resultando na morte dele. Isso deixou várias pessoas, especialmente aqui no Brasil, bastante tristes, porque simplesmente ver um dos maiores ícones da Fórmula 1 morrer desse jeito foi meio chocante pra todo mundo. Então a Rovio teve uma ideia de fazer uma homenagem ao Senna no Angry Birds Go. E essa homenagem, como eu tinha dito antes, foi o Senna Bird, um personagem baseado no próprio Senna e que, de por cima, era completamente jogável. Eu sei que o personagem dele é só o Chuck com as roupas do Senna, mas mesmo assim, eu ainda acho que isso é uma boa homenagem para um dos maiores ícones do Brasil. Inclusive, ele é o único personagem que tu pode fazer um desafio bônus, por assim dizer, em que tu tem que ganhar 41 corridas apenas com o Senna Bird. Porque, pra quem não sabe, esse foi o número de corridas que o Senna conseguiu durante a carreira dele.
E se você conseguir completar todas essas 41 corridas, a aparência do Cenobird vai mudar pro capacete que o próprio Senna usava. Então dá pra ver que a Rovio teve um certo carinho com essa homenagem ao Senna. Voltando ao assunto dos personagens, cada personagem tem um poder que você pode usar no meio da corrida. Esse poder geralmente envolve algo que te deixa mais rápido, algo para atrasar os outros oponentes ou algo para te defender. E esses poderes são: o Red tem um boost, a Stella tem uma bolha que ela pode voar pela pista e também serve como um escudo, o Bomba pode explodir os corredores que estão do lado dele, os azuis têm o mesmo boost do Red, só que a diferença é que tu pode usar ele 3 vezes, o Rei Porco cria uns balões que ele pode voar pela pista, que é bem similar com a bolha da Stella. O Tracy pode criar um raio que cai nos oponentes que estão próximo dele, que é similar à explosão do Bomba. O Bubbles pode se inflar, isso faz com que ele saia correndo muito rápido pela pista e também ele pode atropelar os oponentes. A Matilda pode jogar um ovo que explode. O Bigodão pode jogar Dinamite, que funciona parecido com o poder da Matilda, mas você só pode usar ele umas 3 vezes. O Hal cria um tornado que vai pra frente e destrói os oponentes. O Cabo Porco cria um capacete que fica girando em torno dele, e ele pode usar isso como se fosse um escudo, e ainda por cima ele pode usar isso 3 vezes. O Chuck tem um boost muito poderoso, que é bem mais rápido que o do Red e dos azuis. E o Cenobird tem o mesmo poder do Chuck, com a única diferença sendo que o dele dura por mais tempo. No geral, são poderes bem legais e que podem te ajudar bastante. Eu até acho que esses poderes são um ótimo substituto das caixinhas de power-up que tem no Mario Kart. Mas acho que os poderes mais roubados daqui é o do Cenobird e o do Rei Porco. Porque o Cenobird tem o meu poder do Chuck, que já é roubado, tanto que eu usei ele pra fazer as corridas do campeão, de tão roubado que ele é. E o Rei Porco pode voar quase a pista inteira com o poder dele. Com esses dois tu ganha quase todas as corridas praticamente. Mas todos os personagens têm uns poderes muito bons, tanto que eu não tenho nenhuma reclamação com os poderes em si. A única parte ruim dos poderes é que você só pode usar ele uma vez. Se você quiser usar ele mais de uma vez, você tem que gastar 3 gemas. E não é tão ruim assim, porque as pistas são até que curtas, mas chega a incomodar quando os bots começam a ficar malucos e fazem de tudo pra te deixar numa posição ruim. Isso fica te incentivando a querer gastar umas 3 geminhas só pra ter uma chance de ganhar. Outro aspecto meio pay to win também que esse jogo tem, é essa barra de cupcakes que os personagens possuem. A cada corrida que você joga, o personagem que você está usando perde um cupcake. Cada personagem tem 5 cupcakes, e se todos os cupcakes do seu personagem acabarem, você não pode mais usar ele. E você é obrigado a trocar para outro personagem que tenha cupcake sobrando. E ainda por cima você tem que esperar por volta de 1 ou 2 horas para voltar com o personagem que você queria. Ou seja, isso é basicamente aquele sistema de energia que quase todo jogo mobile tem, em que você só joga umas 3 ou 5 partidas, e depois disso o jogo fala que você não pode jogar mais nenhuma partida, e que você tem que esperar algumas horas ou até um dia inteiro, só para você pelo menos jogar uma partida de novo. E sim, eu admito que isso é chato, mas no caso do Angry Birds Go, eu não acho que esse sistema de cupcake seja tão ruim assim, pra falar a verdade. Pois a diferença entre outros jogos mobile que tem esse sistema de energia, é que nesse jogo aqui, a energia está atrelada ao personagem que você tem, e não às corridas que você joga. Ou seja, mesmo que um dos seus personagens não tenha mais cupcakes, você ainda pode continuar jogando o jogo, desde que você tenha outro personagem que ainda tenha cupcakes. Claro que no começo é meio chato, porque você só tem poucos personagens pra jogar, mas também serve como um incentivo pra você querer desbloquear mais personagens, e assim, jogar o jogo por mais tempo. Então tá aí uma coisa que eu tenho que dar crédito pra Rovio, porque eles conseguiram fazer esse infame sistema de energia ser algo aceitável. E por mais que eu concorde que esse jogo tenha seus momentos duvidosos, eu acho que há vários momentos onde esse jogo brilha. Na minha opinião, o aspecto que eu mais gosto em Angry Birds Go é os visuais e a direção de arte desse jogo. Tudo bem que os gráficos do jogo não são a coisa mais impressionante do mundo, mas eu consigo ver que ele tem o seu charme. Eu gosto do fato do art style do jogo puxar mais pro lado do art style do Angry Birds Toons. Ficou bem bonito e algumas das pistas do jogo realmente parece algo que sairia da série. Inclusive, todo o design dos personagens são praticamente os mesmos design deles que eles têm na série. E eles estão bem bonitinhos aqui. Menos o Hal, porque puta que pariu, esse design do Hal é muito feio. Eu não sei porque não tentaram fazer o design dele mais puxar pro design clássico, porque, meu amigo, toda vez que eu vejo esse Hal ele me dá tristeza. Especialmente essa voz de idoso que eles deram pra ele. Parando de xingar o coitado do Hal, tem outros aspectos e algumas ideias desse jogo que eu gosto bastante. Como o fato de que antes das corridas começarem você tem que arremessar o seu personagem de um estilingue, que é exatamente igual nos jogos do Angry Birds. Os blocos das fases de explosão de tempo são os mesmos que tem nos jogos do Angry Birds, no caso, madeira, pedra e gelo. Os carros do jogo são bem bonitos e muito bem feitos. Quando você começa ou quando você termina a corrida do campeão, toca uma cutscene curta do personagem que está enfrentando.
E todas elas são em estilo em quadrinhos. Mas não são nada especiais porque elas são bem do tipo, o personagem está do mal, aí tu enfrenta ele, ele ficou do bem agora. Mas eu admito que elas têm seu charme. Até a trilha sonora desse jogo é muito boa. Ela tem várias músicas bem patetas e com uma vibe mó da hora. Inclusive, a minha música favorita desse jogo é a música do modo esmagar frutas. Meio que tudo nesse jogo pra mim combina muito com a estética de Angry Birds. Desde os menus, do art style, dos cenários e até das músicas. Tudo nesse jogo encaixa perfeitamente com a vibe de Angry Birds. Não tem nada nesse jogo que eu veja e pense que não combina ou algo desse tipo. Pra mim tudo nesse jogo combina e se encaixa direitinho. Então tá aí outro crédito que eu tenho que dar pra Rovio, que foi manter toda a estética do jogo exatamente igual à franquia. Só tem uma coisa nesse jogo que talvez alguns podem enxergar com um ponto negativo, mas acho que já depende de você, que é esse jogo é muito caótico. É um pouquinho bugado também. Eu não estou brincando quando eu digo que esse é provavelmente o jogo de kart mais caótico que eu já joguei na minha vida. Porque nesse jogo acontece de tudo. É os bots spamando os poderes, é os bots batendo no teu carro, é os bots voando como se fosse nada. Sério, muita coisa pode acontecer em apenas uma corrida. Só pra vocês terem uma noção, na minha primeira corrida contra o Bigodão, aconteceu isso daqui. Alguns corredores simplesmente já estavam lá na puta que pariu, e outros ficaram presos em uma parte da pista pelo resto da corrida. Tinha vezes que alguém me batia, eu era arremessado pra longe. Tem uma pista que tem uma espiral que tu tem que fazer, e tem vezes que o carro simplesmente desiste de continuar vivendo. Tem vezes que um dos bots bugou e foi arremessado do nada. Às vezes acontecia um bug visual do nada. E também teve uma corrida que eu consegui fazer isso daqui. Não pergunte como eu fiz isso, porque nem eu sei. E olha que essas gravações que eu mostrei não são nem metade do quão caótico e bugado esse jogo é. Tem vários vídeos no YouTube só mostrando alguns dos bugs malucos que esse jogo tem. E até vi algumas pessoas comentando que achou isso horrível e que estragou o jogo. Mas sendo bem sincero, eu acho que isso deixou o jogo mais legal. Tudo bem que tem vezes que isso deixa o jogo meio frustrante e também mostra como tem vezes que esse jogo só parece que não funciona direito, mas na minha opinião, eu acho que isso deixa o jogo mais divertido e até engraçado pra falar a verdade. Toda vez que algum bug ou alguma coisa bizarra acontecia na minha partida, eu só ficava em choque e ainda achava muito engraçado. Pra mim isso deixou a experiência mais divertida. Pra mim o Angry Birds Go cai na mesma pegada do Mario Kart Wii. Esse jogo é bugado, caótico, desbalanceado, ele claramente não é um jogo muito polido em comparação aos jogos posteriores da franquia, ou até dos anteriores. Mas tipo, foda-se? Eu acho que é esse o caos que deixa a experiência mais divertida. Tanto que tem gente que até hoje joga esse Mario Kart, e ele inclusive é o meu favorito da franquia. Eu não acho que bugs necessariamente são um motivo válido para usar de argumento que tal jogo é uma merda. Claro que isso depende muito do jogo, mas tem vezes que bugs podem deixar a experiência mais divertida. Eu acho que tanto o Mario Kart Wii quanto o Angry Birds Go são o melhor exemplo que eu consigo dar. Então não, eu não acho que os bugs deste jogo deixam ele pior, acho eles até engraçado. Agora, pra fechar essa parte com chave de ouro, quero comentar de um negócio que a Rovio fez para esse jogo, que foi os telepods. Talvez você se lembre de uma certa moda que aconteceu nos jogos, que foi a era dos jogos Toys to Life. O conceito deles era basicamente, você pegava um bonequinho, colocava ele numa base, ou algo desse tipo, e magicamente o boneco que você colocou na base pode ser completamente jogável no seu jogo agora. Essa moda desses jogos começou por causa do jogo Skylanders, um reboot de Spyro lançado em 2011, que era um jogo beat'em up, porém com sistemas dos bonecos. Ele não foi o primeiro jogo a inventar esse gênero, até porque já existiam alguns jogos que já fizeram isso bem antes do Skylanders, mas ele claramente foi o que fez esse gênero de jogos Toys to Life ganhar uma fama, porque depois disso, teve muito jogo que tentou copiar o sucesso de Skylanders, como Disney Infinity, Lego Dimensions e até os Amiibos da Nintendo. Inclusive, a Nintendo faz esses Amiibos até hoje, mesmo essa moda já ter acabado há muito tempo. E é claro, a Rovio não podia ficar de fora dessa, especialmente com o hype de Angry Birds. Assim, ela criou os telepods. Os telepods surgiram originalmente no Angry Birds Star Wars 2, mas ele também recebeu suporte para Angry Birds Go e outros 2 jogos na franquia. A ideia deles era a mesma coisa do Skylanders ou dos outros jogos Toys to Life, porém executada de um jeito diferente.
Basicamente, todos os bonecos vêm com o QR Code debaixo deles, e eles vinham junto com uma base para colocar eles. E debaixo dessa base tinha um buraco com um espelho nele. Daí era só você colocar o seu telepod em cima da câmera do seu celular, e magicamente o seu boneco se teletransportou pro jogo. Entendeu o nome agora? O conceito dos telepods não é nada especial, até porque eles são basicamente um Skylanders para mobile, mas eu diria que foi a partir do Angry Birds Go que a Rovio começou a melhorar os telepods. Porque os telepods do Angry Birds Go eram feitos como se fossem carrinhos de brinquedo mesmo. Tanto que às vezes eles vendiam os telepods junto com algumas pistas de corrida que tu podia montar, tipo os Hot Wheels. Ou seja, você podia usar os telepods do Angry Birds Go não só como se fosse algo colecionável de um jogo, mas também pode usar ele como se fosse um brinquedo mesmo. Enquanto um amiibo ou um boneco dos Skylanders, você só deixa ele pegando poeira na sua prateleira, até algum dia você querer tirar ele das prateleiras só pra tu usar no jogo que tu quer. E acredite se quiser, eu tinha algum desses telepods. Na verdade, eu ainda tenho um deles, que no caso é esse bomba nesse kart dele. E esse é o único que eu consegui achar. Se eu não me engano, eu acho que eu também tinha um dos azuis e um do bigodão, mas eu infelizmente perdi eles. Eu até perdi a base dos telepods, só pra você terem uma noção. Então esse bomba foi a única coisa que eu consegui salvar dos telepods que eu tinha. E pela terceira vez, tenho que dar crédito pra Rovio, por ter feito os telepods do Angry Birds Go serem algo interessante do que só uns bonecos que ficam parados. E ok, vocês perceberam que até aqui foi só eu elogiando o jogo, né? Foi só eu falando o quanto que esse jogo é da hora, que ele tinha algumas coisas massa e tal. Mas é agora que chegamos na parte do fracasso que eu coloquei no título do vídeo. Pois de repente, o jogo passou de um dos melhores jogos do Angry Birds para um dos piores, por causa de uma única atualização desse jogo. A atualização 2.0. No dia 12 de maio de 2016, o primeiro filme do Angry Birds foi lançado. Que se você não lembra desse filme, ou se você nunca viu ele, era um filme bizarro que os personagens tinham esse design mais humano. Inclusive aqui no Brasil, o Chuck é dublado pelo Fábio Porchat. Não tem nada a ver com o assunto, só queria comentar isso mesmo. E como nessa época o Angry Birds Go ainda estava recebendo atualizações, a Rovio teve a ideia de pegar esse jogo e fazer uma atualização que retrabalhasse em alguns aspectos dele, com o único intuito de promover o filme. Então no dia 10 de junho de 2016, foi lançado o Update 2.0. Na real, eu não acho que a ideia do update em si seja ruim. O problema mesmo foi as mudanças e as escolhas que a Rovio teve para esse update. Só que antes da gente ver esse update, eu tenho que comentar que eu nunca joguei esse update do Angry Birds Go. Eu não sei se foi porque nessa época eu já tava perdendo o meu interesse por Angry Birds, ou se foi porque, sei lá, eu desinstalei o jogo uma vez e nunca mais instalei de novo. Pois eu só lembro de ter jogado as versões do update 1.0, mas o update 2.0 eu não tenho nenhuma memória de ter jogado ele. Eu até tentei baixar uma APK dessa versão pra ver se eu conseguia jogar ela, mas nenhuma APK que eu baixava funcionava. Então, como eu não tenho muita escolha, eu vou apenas pegar vídeos de gameplay dessa versão e também alguns posts que eu vi sobre e comentar sobre o que eu acho desse update baseado no que eu vi e ouvi. Sei que isso é injusto, mas nesse caso não tinha muito o que eu fazer, porque essa versão nem sequer conseguia rodar no meu celular. Até onde eu vi, a gameplay e os modos de jogos seguem o mesmo. Mas uma das coisas que mudou é a interface e os menus do jogo. E sinceramente, que design preguiçoso, hein? Na versão 1.0 os menus eram bem legais, como por exemplo o menu de seleção dos personagens, em que os personagens ficavam em umas camas, e que ainda por cima eles tinham alguma coisa que representava a característica deles, que é bem bonitinho pra falar a verdade. Mas na versão 2.0 os menus só viraram algo genérico e sem inspiração nenhuma, parece até um menu do Fortnite. Sem contar que várias coisas na questão dos menus e nos designs só parece que fizeram de qualquer jeito. Como esses pop-ups que aparecem com os renders aleatórios dos personagens do filme, ou a tela de resultados que tem uma animação mó porca e mal feita em comparação à versão 1.0. O jogo inteiro só parece que ficou mais amador e preguiçoso. Não que a versão 1.0 fosse algo profissional, mas também tinha um charme e eles pelo menos tentaram deixar aquele jogo bonito. Diferente da versão 2.0, que nem sequer tentaram. E se fosse só menus feios? Beleza, dá pra aturar, sabe? Mas infelizmente não foi só isso que mudou. Por algum motivo nesse update, eles removeram muita coisa da versão 1.0 por motivo nenhum. Como um modo multiplayer online que não existe mais nessa versão, o suporte para teleportes foi completamente removido, vários cards de pistas também foram removidas, e até o Senna Bird, que era para ser uma homenagem ao Ayrton Senna, também foi removido do jogo. E todas essas coisas foram removidas por motivo nenhum. E a Rovio nunca explicou o porquê deles terem feito isso. Tipo, até posso entender eles removerem os teleportes do jogo.
Eu assumo que foi porque nessa época os jogos Toys to Life estavam perdendo o hype, então a Valve só decidiu tirar completamente os teleportes do jogo. Pelo menos eu acho que é isso que aconteceu. Mas qual foi o motivo pra eles terem removido o resto das coisas? Tipo, só removeram e foda-se, não se explicaram? E isso sem contar que eles deixaram algumas coisas piores nessa versão. Sabe o sistema dos cupcakes que eu tinha falado que era aceitável? Bom, eles substituíram por um sistema de energia genérico. Agora não importa quantos personagens você desbloqueia, pois agora todos estão no mesmo sistema de energia. E se sua energia acaba, você é obrigado a esperar um dia inteiro só pra jogar o jogo de novo. Desculpa, Rovio, mas eu vou ter que tirar esses 3 créditos que eu dei pra ti. O sistema de fazer upgrades do carro também mudou pra pior. Porque antes você só precisava de moedinhas para poder melhorar seu carro. Mas agora, além das moedas, você precisava de recursos específicos só para aumentar a velocidade e a resistência do seu carro. E tipo, pra quê, sabe? Já era meio chatinho você ter que ficar farmando moedinha só para melhorar o teu carro. Agora nessa versão você tem que farmar mais ainda, só para você ter moedas e uns recursos também. E tudo isso só para você ter a chance de melhorar um pontinho do seu carro. E ainda por cima de tudo isso, se você tiver feito um progresso até que grande na versão 1.0 do jogo, e se seu jogo era atualizado para a versão 2.0, todo esse progresso era completamente perdido. Ou seja, você gastou um tempo da sua vida pegando personagens, farmando moedinhas e diamantes e apostando corridas, para no final você perder todo esse progresso e ter que refazer esse trabalho. Tudo isso por causa de uma atualização besta. E ainda mais, não tinha nenhum jeito de você reverter o jogo para a versão 1.0. Você era obrigado a jogar nessa versão 2.0 agora. Muito obrigado, Rovio. Tem muitos outros motivos do porquê esse update 2.0 é uma bosta, mas eu não vou me dar o trabalho de listar todos os motivos. Porque eu acho que já deu pra entender que esse update é horroroso. Eles só deixaram esse jogo ainda mais pay to win do que ele já tava, e deixaram o jogo genérico e sem graça. Além do mais que nessa época, os jogos mobile estavam indo para essa mesma direção. Porque ao invés de se importarem em deixar o jogo divertido, eles se importavam mais em querer tirar o máximo de dinheiro possível da pessoa que está jogando. Só que a diferença é que esses jogos mobile já nascem desse jeito. Eles já são feitos com esse pensamento em mente. Mas o caso do Angry Birds Go é bem diferente. Porque a Valve simplesmente pegou todo o charme e carinho que esse jogo tinha, jogaram tudo no lixo e transformaram ele em um jogo genérico, sem graça, preguiçoso e com um monte de microtransações abusivas. E tudo isso só contribuiu para uma coisa que eu acho que a maioria de vocês já devem saber. No verão de 2019, a Valve simplesmente decidiu remover todos os jogos clássicos do Angry Birds Go da Play Store. Isso também incluiu o Angry Birds Go. Eles até deram uma desculpinha dizendo que isso era apenas um teste, e que era porque esses jogos já estavam velhos e que não fazia o menor sentido manter eles vivos e blá blá blá, enfim, papinho furado. O real motivo do porquê eles removeram esses jogos clássicos era por causa que esses jogos estavam ganhando mais atenção que os jogos modernos do Angry Birds, que inclusive são cheios de microtransações abusivas. Então eles decidiram simplesmente destruir todo o legado que eles criaram ao longo dos anos e cuspir na cara dos próprios fãs. E obviamente ninguém ficou feliz com isso. Eles até chegaram a anunciar no site deles que eles estavam planejando relançar os jogos clássicos de alguma maneira para eles poderem se redimir com os fãs. Só que assim, gente, eles anunciaram isso em 2021 e estamos em 2026. Ou seja, faz 5 anos que estamos esperando por isso e até agora nada. E de todos os jogos da era clássica do Angry Birds Go é com certeza o que mais sofreu entre esses jogos. Porque como eu já falei 1000 vezes aqui, ele tinha uma base sólida e era um jogo divertido. E a Valve decidiu estragar ele com o único intuito de ganhar uma graninha extra e ainda por cima promoveu o filme. E é meio triste que esse jogo teve esse destino e ainda morreu desse jeito. E esse foi Angry Birds Go e toda a sua jornada. Eu sei que eu não falei de literalmente tudo nesse jogo, tanto que teve várias coisas desse jogo que eu nem mencionei nessa review. Mas eu só quis dar destaque nas coisas que eu achava que eram as mais importantes de comentar. Acho que foi bom eu ter visitado um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. E sinceramente, eu acho que até hoje esse jogo envelheceu muito bem. No caso a versão 1.0, a versão 2.0 é outra história. A ideia de misturar Angry Birds com Mario Kart pode até parecer algo bobo, mas até que ficou muito bom pra falar a verdade. Gráficos simples, porém até que bons para um jogo mobile. Músicas incríveis e tem um ritmo muito legal. Power-ups legais, fazendo você pensar qual é o personagem mais útil de usar na corrida. Modos de jogos até que bons, com a única exceção sendo o explosão de tempo, mas dá pra ignorar. E toda a estética combina muito com a vibe da série de Angry Birds. As únicas coisas que eu tenho pra reclamar desse jogo seria as microtransações nesse jogo, que incomodam um pouco, e a gameplay ser meio enferrujada. Mas até dá pra relevar um pouco dessas coisas. O jogo até pode ter tido um destino cruel, mas sinceramente eu ainda respeito que esse jogo existiu.
Não só porque esse foi um dos jogos que eu mais me divertia jogando no meu celular quando criança, e também por ele ser meu segundo jogo favorito de Angry Birds. O meu favorito é o Star Wars 2. Mas eu também respeito por ele realmente tentar algo de novo com esse gênero de jogos de kart. Do que só simplesmente pegar a mesma base de Mario Kart e tentar colocar algumas coisinhas pra se diferenciar. Então, minha nota para Angry Birds Go é 9 de 10. Só perde ponto por causa daquelas duas coisas que eu falei e o fato da versão 2.0 ter existido. Fora isso, é um jogo muito bom e ele envelheceu muito bem, mesmo que a Hovel tenha estragado ele. Se você pretende jogar esse jogo um dia, eu recomendo você baixar uma APK do jogo que você consiga achar pela internet, já que o jogo hoje em dia não está mais disponível. Eu não vou dizer onde você pode encontrar uma APK desse jogo, porque eu não quero que o YouTube derrube meu vídeo só por causa disso, mas não é algo que é difícil de achar. Só veja se a versão que você baixou funciona, porque eu tinha testado várias versões desse jogo e quase nenhuma delas funcionava direito. A única versão desse jogo que funcionou pra mim foi a 1.0, que inclusive falam que é a melhor versão do jogo, e foi essa versão que eu gravei pra esse vídeo. E mais, por favor, não baixe a versão 2.0, por favor. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.